Boa noite, bem-vindos a mais um Pretas em Roda, Caminhos Possíveis. Hoje nós teremos o Eixo Educação com Jô Gentil, Gigi Castro, Cássia Oliveira e Maria Juliana. E eu queria abrir com uma frase de Milton Santos. Educação apenas profissional, apenas consumista, cria gente deseducada para a vida. Então, eu passo a palavra para a nossa mediadora Simone Souza. Obrigada, Camila. Boa noite a todas, todos e todes. Que bom ter vocês aqui em mais um Pretas em Roda. Eu estou sempre muito feliz e muito honrada de estar aqui. Meu nome é Simone Souza, eu sou cantora, compositora, pesquisadora e professora. Eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos presos, com um vestido azul de alcinha, só dá para ver a alcinha, e um colar enorme de contas, de fio, de tudo. Atrás de mim tem uma parede com alguns pôsteres, alguns cartazes e alguns cartões. E eu estou aqui mediando essa roda, mais uma roda potente sobre educação. E mediando essas mulheres incríveis que toparam vir aqui. Muitíssimo obrigada também a vocês todas. E eu queria começar a convidar vocês a se apresentarem. Então, eu vou começar com Gigi Castro, que é cantora, compositora, escritora e arte educadora. E, Gigi, seja muito bem-vinda, é com você. Então, Simone, Jô, Cássia, Camila, Juliana, boa noite também a quem está nos assistindo nesse momento. Dizer do prazer enorme, eu sou Gigi Castro, dizer como a Simone, eu sou uma mulher negra, de cabelos brancos, tenho 58, caminhando por 59, estou com um casaquinho, estou com alguns colares, um japamala que sempre me acompanha. Estou no quarto dos meus netos, então ali tem atrás tem uns quadros deles riscarem algumas coisas deles aqui. Agora que eu digo aquele texto que eu fiz, Simone? Eu fiz uma brincadeira, porque elas pediram a mini bio. Tem uma hora que a gente passa a vida inteira, assim, fazendo release, tem uma hora que um pouco cansa disso. Aí eu comecei a brincar com a ideia do encontro e com um texto que outro dia até, assim, eu tive um encontro, assim, um encontro com a Marta, enfim, comecei a brincar com ideias, enfim. Então, o texto diz o seguinte, para eu me apresentar, né? O significativo do ser nem sempre é o que se pode dizer. Do que se pode, porém, sou uma pessoa do bem. Desde menina na companhia da arte, ela de mim já é parte. Faça eu música, ciranda, texto, livro, grupo ou comida, seja um militante, dona de casa, mulher negra, educadora, mãe, vó ou artista, intrinsecamente ela me constitui. E porque não lembro do tempo onde a arte não flui, faço do cotidiano a minha maior invenção. Nele fio ponto a ponto com a maior precisão, misturo cores nos varais das roupas estendidas, varro, cada canto da casa com disposição desprendida, disponho quadros, quedo aquecida e atenta ou distraída, dou sentido a cada coisa vivida como se fosse a derradeira ou a primeira. E o que eu dizia mesmo ao fim, ao cabo, é que meu nome, não de guerra, mas de paz, please, é Gigi Castro, e podem me chamar como quiser, desde que me considere inteiro ser mulher. Eu atendo esse convite, vem e pousa, como bem te vi na flor repousa, ou chega como chuva boa de surpresa, nos lembrar que julho é mês de inverno e das pretas. Pretas que tamanho tem e dizem não para o Brasil genocida, onde mulheres negras apontam a solução. Essa brincadeira, povo, que fiz, assim, para dizer boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Super boa noite. Que lindo. Muitíssimo obrigada, Gigi. Que coisa mais linda. E eu queria convidar também Jô Gentil, arte educadora, dançarina, pesquisadora e escritora. Jô, que bom tê-la por aqui. É com você. Pronto. Boa noite para nós. Primeiramente, estou muito agradecida. Eu estou...
E, bom, um pouquinho do que eu sou, né? Eu sou professora, coordenadora pedagógica, eu sou neta de Rei de Congo, do município de Russas, nasci em Fortaleza, né, aqui no São João do Tauape, danço desde a infância, danço balé clássico, desde a infância também faço dança afro, né, danças tradicionais, quando posso, na medida do possível, né, também faço teatro também, né, sou a noiva da Casa Juvenal Galeno, né, do casamento, sou escritora, pesquiso a década de 80, no olhar das mulheres negras militantes de Fortaleza, do Ceará, inclusive o livro será lançado este ano ainda, né, está assim na fornalha, né, o livro está correndo. Estou na coordenação nacional da campanha Fazer Valer as Leis 10.639, que diz respeito ao ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, e a 11.645, que diz respeito ao o ensino da cultura dos povos originários também nas escolas. E estou na vice-presidência da Academia Afro-Cearense de Letras, que é a Afrocel. Sou ativista, fundadora do Movimento Negro Unificado no Estado do Ceará, né? Estou na coordenação de políticas educacionais e eu sou pura natureza, amo a natureza, né? Sou protetora de animais, enfim, e também sou ativista também LGBT. É um pouco disso. Né? É muito disso. Que bom, Jo, seja muito bem-vinda. Que bom mesmo tê-la aqui, de verdade. Cássia Oliveira, seja muitíssimo bem-vinda. A Cássia é arte educadora e pedagoga e vai contar um pouco mais dela pra gente. Cássia, é com você. Boa noite a todos e todas. Sou Cássia Oliveira, mulher preta, estou com o cabelo amarrado, uma máscara branca, no fundo uma parede preta e uma blusa colorida. Sou pedagoga, arte educadora, percussionista, moradora do Conjunto Palmeiras, atuo na área da música desde a adolescência, né, e venho fazendo esse trabalho dentro da minha comunidade, do Palmeiras, desenvolvendo trabalhos de arte e educação com crianças, adolescentes e mulheres, e aí a gente vem na luta com esses trabalhos, né, na periferia, tanto no Conjunto Palmeiras quanto nas outras periferias de Fortaleza também. Muito obrigada, Cássia. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. E para completar essa roda de mulheres pretas, eu queria convidar a Maria Juliana, que é professora do curso de música da UFC em Fortaleza, que é cantora e compositora e também pesquisadora. Maria Juliana, seja muitíssimo bem-vinda e é com você. Oi, Simone. Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra estar nessa roda com essas mulheres inspiradoras, maravilhosas. E sou Maria Juliana, como Simone já falou, sou professora da UFC, das disciplinas de voz do curso de música, e também pesquiso, além da minha área instrumental, voz, também pesquiso direitos humanos e cultura, também pesquiso sociologia da música. Antes de me formar em música, eu tive uma outra formação, né, que foi em direito, e essa área de direitos humanos ficou mais aflorada nesse tempo, né? E antes disso, eu já tinha aproximação com movimentos sociais e tudo. E acabei não me descrevendo, né, fazendo a audiodescrição. Sou Maria Juliana, uma mulher negra de cabelos longos, já prateando aqui os grisalhos para lá e para cá. Também sou mãe de 3 crianças, dentre elas 2 gêmeos de 6 meses de idade. A minha aparência nos últimos meses vem mudando bastante. Eu estou emagrecendo muito, porque é muita luta, muito trabalho, muita amamentação. E é isso, né? A vida com suas demandas loucas e também com suas inspirações. E estou aqui, né, para debater com vocês toda essa coisa entre arte, cultura, direitos e o nosso papel nessa sociedade, né, enquanto mulheres
apontando soluções neste mundo tão em questionamento. Sim, muito obrigada, Maria Juliana. Como todas as segundas, essa é mais uma roda poderosíssima e que bom realmente estar aqui com vocês. Eu sempre começo lembrando que acho que para apontar caminhos, a gente precisa primeiro olhar para onde é que a gente está e para onde é que a gente vai, para conseguir pensar em que possibilidades de caminho são essas. A gente já teve aqui uma roda de artistas, uma roda da cadeia produtiva, e em cada um desses lugares nós apontamos também em que lugar nós estamos, considerando, obviamente, que esse momento extremamente crítico não começou agora, ele já é crítico há muito tempo. O genocídio não começou anteontem e nem com a pandemia, ele começou há 500 anos, ou provavelmente antes disso, se a gente não considerar apenas o Brasil. Então, na verdade, esses caminhos, eles sempre foram e continuam sendo muitíssimo importantes e necessários, mas eu acredito que nesse momento também a gente pode começar a pensar nesses caminhos olhando para o lugar onde a gente está. Então eu queria convidar vocês a falar um pouco de como é que vocês veem, né, não é só o impacto, mas como é que está nesse momento a situação, pensando que a gente está nessa roda de educação, cada uma aqui traz consigo um lugar diferente, a periferia, o trabalho com arte, o trabalho com mulheres e adolescentes, o trabalho com a universidade, o trabalho com manifestações mais tradicionais, com a cultura do povo. Então eu queria saber como é que vocês veem, como é que vocês enxergam, como é que vocês avaliam esse momento em que a gente está agora. É com vocês. Alguém já iniciou a falar? A fala? Não. Pronto, tu fala que esse momento que a gente enxerga relacionado à arte, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo? Sim, e relacionado à educação, né? Como é para vocês que está esse momento da educação, né? Esse momento que ainda junto com tudo ainda se juntou ainda se agregou uma coisa mais crítica, né? Algo mais complicado ainda. A minha base de trabalho é na perspectiva da educação não formal, né? Eu não sou da área escolar, mas eu tenho um pouco de entendimento do que está sendo a educação na escola, na educação formal, dentro da periferia, para os alunos da periferia, né? Porque a gente faz o acompanhamento de crianças e adolescentes e a gente vê de perto o que está acontecendo. De fato, nesse contexto pandêmico, a educação ela não está chegando para esses, né? A gente tem essas metodologias de trabalho remoto, de educação remota, mas essa educação remota ela não chega de fato na periferia, para o adolescente, para a criança que está lá na base, porque ele não tem um acesso às redes sociais, não tem acesso à internet, não tem nem sequer um telefone celular e não vai ter condições de fazer o acompanhamento escolar. Isso a gente vem vivenciando diariamente, né? Eu vivencio isso também dentro de casa com os meus sobrinhos, que eles estudam em escolas públicas e a escola pública ela não dá esse subsídio para esses meninos, então a educação de fato não está acontecendo. Em relação à área que a gente trabalha também, da educação não formal também está bem difícil, né? O contato nesse momento com as pessoas que a gente desenvolve o trabalho de artificação não está tendo, só às vezes com os grupos reduzidos, e a gente vê, né, que a falta que isso faz, a falta que esses momentos fazem para esses encontros, né? A falta que está fazendo para essas pessoas da periferia ter um espaço de diálogo onde a gente possa conviver está sendo muito dificultoso. Obrigada, Cássia. Se mais alguém não for falar agora... pronto. Sim. Eu concordo com a tua fala,
Simone, quando você coloca que já são mais de 500 anos, né, essa situação, a opressão que nós estamos vivenciando. E eu sempre faço essa leitura, porque eu comecei com uns 15, 16 anos, já na educação popular, né, fazendo curso, sou Paulo Freire, Emília Ferreira, e já entrando em um projeto com a Ângela Linhares, de arte e educação. E exatamente, nós íamos, assim, para as comunidades que não tinham acesso à educação formal, porque a quantidade de vagas na escola pública era limitada. Então, ou ficava sem educação formal, ou o próprio povo tinha que criar mecanismo, né? Então, foi isso, a minha adolescência foi nesse contexto, né? Já fazendo pedagogia, e no outro horário, nós já íamos, assim, para as comunidades, fazer trabalho voluntário, ou mandar edital para algum projeto, Criança Esperança, enfim. E aí, não era tão diferente a realidade daquela época, década 80, 90, anos 2000, de hoje em dia. E quando eu fui para a sala de aula, e quando eu cheguei dentro da Secretaria da Educação, né, que eu fui técnica na SME aqui de Fortaleza, foi que eu fui perceber, né, que existe também toda uma estrutura que silencia estudantes, né, existe um projeto político educacional, né, para alguns temas não serem debatidos, né, existe, de certa forma, uma resistência para a questão da música, né, da música dentro da escola, da sala de aula, a música enquanto algo importante, algo que vai revolucionar, que renova, né, que abre mentes, que trabalha essa questão da preservação da memória das crianças. Então, assim, eu passei por um processo, né, tanto na escola quanto na Secretaria da Educação, que foi um processo doloroso. Os projetos, né, musicais, de colocar música, colocar flauta e colocar dança, até para levar o maracatu era com muita resistência, nós levávamos, mas era com muita dificuldade, geralmente é quando tinha que dar algum parecer, ou então aceitar algum programa, tipo o programa Mais Educação, era algo mais ou menos assim, né? Inclusive, fui até coordenadora pedagógica do Mais Educação, e aí eu tinha muito esse olhar da arte e da cultura, né, de quanto mais colocar elementos artísticos no Mais Educação, com certeza, né, os estudantes, as estudantes iam ganhar muito mais com isso. E eu comprovei, enquanto educadora negra, que isso ajudou, facilitou na aprendizagem, inclusive no processo de alfabetização. Então, assim, toda a minha experiência que eu tive enquanto arte educadora, enquanto professora da prefeitura e coordenadora pedagógica, o que eu percebi, o que eu trago enquanto legado, né, dos estudantes, das estudantes, e meu também, enquanto profissional, é o quanto que a arte, que a cultura facilitou muito, muito, né? Hoje eu encontro ex-alunos do Conjunto Palmeiras, João do Sul, Santa Filomena, Pôr do Sol, enfim, de vários bairros, várias comunidades, e eu percebo que aquelas que passaram por esse processo, né, que a escola valorizou, que a escola escutou as memórias, né, as memórias de família, a memória dos avós, dos vizinhos, das rezadeiras da comunidade, né, dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, né, das religiões de matriz indígena também, que esses alunos, né, eles carregam um diferencial, né, tanto no aspecto do repertório, né, que tem um repertório amplo, assim, de cultura, de arte, e também a questão também que são pessoas, assim, com a sensibilidade extrema, sensibilidade, assim, de se preocupar, né, para com o outro, para com a outra, né, e são estudantes que eu comecei com eles sendo professora com 5 anos de idade, hoje eles estão 17, 18, 20, e eles já, né, muitos são ativistas de movimentos sociais, né, muitos são engajados nas lutas do Conjunto Palmeiras, dessas comunidades que eu falei, né, outras estão se formando na UFC, no curso de dança, curso de teatro, né, então, enquanto professora negra, educadora negra, né, o que eu coloco aqui, não é que essa nossa realidade, né, ela é algo de mais de 500 anos, né, e cada vez ela está se acirrando, é como se o cerco estivesse fechando para nós, mas se fecha porque a gente é resistência, né, não é fácil, porque é um processo que adoece mentalmente também, mas eu creio, assim, que
a música, né, a educação musical, né, outras linguagens, elas são, assim, grandes parceiras, são grandes protagonistas para poder também ir para a gente apontar soluções, né, para esse contexto político, social, econômico que nós estamos vivenciando, né. Eu sou de esperançar, né, eu tenho essa esperança e é isso que nós estamos procurando enquanto campanha, forçar, né, através do Ministério Público, que nós temos uma ação tramitando no Ministério Público e na Procuradoria-Geral da União, cobrando a efetivação das duas leis, porque, né, tanto o que diz respeito aos povos originários, quanto também, né, a população negra. E nesses dois, né, esses dois segmentos entra também a questão, né, da população LGBT indígena, população LGBT negra, né, tem a questão também dos povos ciganos, enfim, assim, é muita demanda, nós não temos braços, pernas, cabeça, né, para reformular, ressignificar, porque a gente luta, né, a gente cuida do outro, da outra, e a gente também precisa de cuidados, né. Mas, assim, a minha primeira fala é nesse sentido. Obrigada, Jo. É isso. Juliana? Oi, Simone. Me inspirei muito aí pelas falas das amigas, né, das meninas. Olha só, então, na universidade também tem uma realidade parecida com essa situação atual da escola pública de uma maneira geral. Muitos estudantes não têm os meios para acompanhar as aulas online, né? Não têm os meios técnicos, né, os aparelhos, e às vezes não têm as condições que propiciam o acompanhamento de uma aula gravada ou de uma aula ao vivo via internet. Por quê? Às vezes a casa é habitada por muita gente, né? A moradia, seja casa, apartamento, o que for, habitada por muita gente, num espaço pequeno. Muitos também, dos núcleos familiares, irmãos, primos, pessoas que moram juntos, estão também na mesma situação de assistir aula online ou trabalhar online. E aí, às vezes, fica muito difícil do estudante desenvolver uma programação, um horário para usar o dispositivo eletrônico. E, às vezes, eles têm que se revezar, né? Eu estou falando, assim, das situações que foram relatadas por estudantes ou pela representação estudantil quando nos colegiados de curso iam explicar como estavam sendo as situações mais críticas dos estudantes, né? Claro, tem estudantes universitários que têm todas as condições para acompanhar o ensino remoto, mas muitos não têm. E lembrando que a universidade, nos últimos anos, teve uma abertura interessante para a entrada de grupos historicamente oprimidos dentro dos bancos universitários, né, dentro das vagas. E aí chega um momento como esse, a gente vê que a questão econômica faz diferença entre quem vai virar número da evasão e quem vai realmente prosseguir, né? E aí a universidade, né, através das proreitorias que trabalham com essa questão da assistência estudantil, tenta ao máximo, né, promover programas, diálogos, fornecimento de bolsas, mas a gente sabe também que a universidade é um campo de disputa e fica naquela, assim, existem incentivos, sim, para os alunos poderem cursar as disciplinas, continuarem participando dos projetos, como, por exemplo, bolsas, e também se conseguir parcerias para que fossem doados ou comprados material para que eles pudessem acompanhar o ensino remoto, como, por exemplo, os dispositivos, né, sejam celulares ou computadores. Enfim, existe uma política pública que resiste em prol daqueles que precisam realmente participar do processo educacional como uma maneira de estar participando da história do país e também como uma mobilização de ascensão social e mobilização de classe, né?
Ou seja, a universidade resiste ainda em seus objetivos de transformação. Mas, ao mesmo tempo, também existe uma puxada para trás, porque, enquanto instituição, né, só por ser instituição, já é algo que é contra-revolucionário, né? Se é revolucionário, é anti-institucional. E aí o institucional pesa em questões como a própria manutenção mesmo do ensino remoto, sabendo que muitos não vão conseguir acompanhar, né, mesmo tendo as bolsas, os dispositivos, porque é toda uma condição que o aluno não estava, o aluno mais pobre não estava programado para ter quando ele pensou, né, e ingressou na universidade. Então é uma ambiência bem contraditória, né? E o institucional querendo correr, querendo alcançar metas e muito baseada em índices, não, porque a melhor universidade em tal índice ficou em tal lugar, no ranking de não sei o que, no ranking de não sei o que lá, e essa coisa de objetivos, metas, rankings, e o outro lado histórico da luta junto com o povo pobre, que também está presente. Então, é uma contradição danada ser professor nesse meio, né? Mas, enfim, se ali estamos, devemos procurar fazer a nossa diferença, né, nesse meio educacional. É o que eu tento fazer juntamente com outros professores e professoras que se posicionam, né, em relação às situações desse momento. E, afora essas dificuldades que a gente tem enfrentado, principalmente entre os discentes, né, desse momento pandêmico, como já foi falado aí pela Jo, a questão de saúde mental está pegando bastante, não só entre discentes, como também entre docentes, e muita gente está largando os processos, né? Claro, como eles também são maioria em número, a maioria dessas pessoas que está deixando as coisas, não, quando acabar a pandemia, se um dia acabar, eu volto, são os estudantes, né? Então a gente está vendo aí uma geração que está trancando, está desistindo, está saindo. No caso da saúde mental, aí são pessoas com ou sem problemas econômicos, né? Que acabam deixando, porque é um formato muito isolado e que não privilegia alguns tipos de formação, como as formações nas quais a gente atua. Por exemplo, eu e Simone, que são formações que trabalham com perspectivas muito práticas de educação, né? Então, imagina, se o aluno tem que construir uma performance como trabalho para a disciplina, e ele mora numa moradia de 2 cômodos com um monte de gente, e às vezes ele tem vergonha de gravar a performance, e aí ele conversa com a professora, não, fulano, vamos fazer o seguinte, você analisa uma obra parecida com a performance que você ia criar e mandar para mim, já que não dá, eu estou entendendo a situação, e ele vai fazer um trabalho escrito, né, que não que seja ruim, mas já tira um pouco do objetivo, que é fazer essa vivência experienciada no corpo e tudo. E é aquela coisa de buscar o menos pior para quem está passando por tantos problemas, né? Então é tudo muito complicado, exige muito bom senso, muita cabeça no lugar, mas enfim, um momento histórico que estamos vivenciando e temos que enfrentá-lo, né? E é isso. Eu também teria muitas outras coisas a falar em relação à educação, mas eu acho que o primordial dessa temática para ser linda, no país genocida, mulheres negras apontam o caminho, lembrar que nós mulheres somos ainda a maioria dos sujeitos que estão trabalhando na frente da educação, né? E que, às vezes, o viés de raça, né, ou seja, o viés de termos quem são as mulheres negras da educação, fica um pouco apagado, né? Porque já é tanta demanda para lutar com ou contra, que às vezes a gente esquece, assim, né? Será que as mulheres negras da educação
tem uma pauta comum, se tem, eu estou inteirada com ela, né, com essa luta, com essa pauta, também são coisas a serem pensadas. E eu acho assim, que, por exemplo, no nosso país, né, nas últimas décadas, houve uma expansão do processo de escolarização, e uma coisa que a gente sabe, nem todo movimento social, nem todo partido político, nem todo grupo que se mobiliza pode estar em cada comunidade desse país, em cada bairro, em cada favela, em cada sítio, em cada comunidade rural. Mas, muito provavelmente, aquele bairro, aquela comunidade carente, ou um bairro nobre, ou uma comunidade rural, muito provavelmente, pelo menos em termos de região, aquele lugar vai ter uma escola pública. Isso é interessante. Então, se a gente quer estar junto do povo, já que as lutas do capital contra o povo mais empobrecido, isso entra na nossa vida através dos meios de comunicação, através dos políticos, através dos empresários, através das igrejas. Acho que a gente tem a única forma de se defender em termos de grande mobilização popular através das escolas. É a única coisa que existe em todo lugar, hoje em dia, no Brasil. Em todo lugar, que eu quero dizer, em todas as regiões. Assim, talvez em determinadas cidades em que isso seja muito carente, você vai ter 4, 5 bairros e uma escola só para aquela grande região. Mas tem. E talvez não tenha uma unidade do movimento negro lá, mas tem uma escola. Então, como que a gente se faz presente, né, na vida das famílias brasileiras através da escola? Essa aí é a coisa que quebra a cabeça mesmo da gente nas licenciaturas. E é isso, pessoal. Eita, ficar por último, assim, nessa rodada é uma responsa, hein? Mas, povo, assim, feliz aqui de ver algumas conexões, assim, a Jo falou da Ângela Linhares, né, então a gente tem em comum, assim, trabalho com essa grande figura que é a Ângela Linhares, na educação popular, na dimensão da arte e educação, e na dimensão da arte, né, assim, porque, assim, começar dizendo que eu fiz a apresentação mais poética e tudo, mas eu estou, nesse momento, num centro de defesa, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, SEDECA Ceará. Mas já passei por muitos outros lugares, né? Já tive minha vida profissional em termos de educação, de arte e educação. Na verdade, eu acho que começou desde que eu comecei a fazer o coral da UFC, que ali com Isaíra, para mim, aquela foi uma grande escola. Depois eu comecei a fui chamada para colaborar com a Associação de Corais Infantis, um canto em cada canto, com a Nininha, com a Ana Maria Militão Porto, e a gente fez corais nas periferias aqui de Fortaleza e expandiu para o Ceará, em determinada época, ali nos anos 90. Então, chegou a ter 300 corais infantis nas periferias e junto com as escolas, com artistas, professores, pensando o professor de música como o regente pés descalços, né? Tem o médico pés descalços, a gente pensava o regente popular, um regente que não exatamente, nem sempre passou por uma escola de música, mas pessoas que vinham como grande parte do pessoal de Messejana, de uma experiência com a música no seu cotidiano, primeiro como quem vive isso e depois se tornando educador, educadora. Então, isso para mim foi já um grande laço na minha vida, já me deu uma grande base. É ali que eu vou conhecer, por exemplo, assim, a gente fazia, com a Ângela, a gente conseguiu estruturar o trabalho e pensar ele em 3 momentos: o trabalho da memorização, o trabalho da música e o brincar e o brinquedo, como dimensões que tinham que estar em todos os encontros. Então, isso ajudou a gente, não só fazer o trabalho, mas já ir pensando como é que esse trabalho se estrutura. Por quê? Porque na medida em que a gente também foi ampliar o trabalho, a gente podia dizer como é que a gente fazia aquele trabalho, e não como receita, mas como uma referência. Isso nos ajudou muito. E aí é onde eu já vou chegar no ponto onde as pretas apontam soluções, assim, onde é que eu acho que a gente pode, assim, já ir pensando nisso. Eu penso que, eu acho que para a gente que está junto com os movimentos populares, movimentos sociais, a gente tem muito que pensar a dimensão da sistematização, que a gente muito faz, a gente é militante, ativista, às vezes a gente não consegue refletir sobre o nosso próprio trabalho, mesmo como educadora. É um corre tão grande, estou vendo você, mãe de 3 meninos, Juliana, gêmeos, eu não faço nem ideia do que seja isso. Mas isso é um grande trabalho.
E o que é mais importante que a gente esquece, assim, no que tange a educação, é que boa parte da nossa base, ela se dá na primeira infância. Primeira infância. Que ela abrange o primeiro setênio, os 7 anos, mas boa parte do que a gente aprende de mais importante no mundo é até os 3 anos de idade, né, povo? Vocês sabem, né? Andar, falar e pensar. Essas 3 coisas a gente aprende quando a gente não tem ainda arcabouço, assim, racional, por exemplo, nenhum ainda constituído. A gente ainda está se constituindo como ser humano, mas a gente aprende a andar. Ou seja, a gente sai de uma condição horizontal para uma condição vertical. Isso é um aprendizado que todos nós, como seres humanos, fazemos. E quando a gente não faz, a gente sabe as implicações que isso tem no desenvolvimento do ser todo. Então, só isso já são coisas, eu digo assim, para a gente sair só desse lugar onde a gente está sempre assim, à mercê do que vem de fora, mas há coisas que a gente tem já à nossa disposição que são fantásticas. Isso, saber que uma criança aprende até os 3 anos, andar, falar e pensar, isso é revolucionário, povo. Quem aprende a andar, falar e pensar pode aprender qualquer coisa. A despeito de, que é o que a gente faz. A gente aprende a despeito das condições. Eu estou falando da gente como povo negro, sobretudo, porque é quem, nessa dimensão, nesse planeta, nessa encarnação, digamos assim, do que a gente vive, do que a gente acompanha historicamente, são os povos originários, os povos negros são povos sobre os quais recai o peso do mundo. O peso do mundo, no sentido de construir o mundo, construir a riqueza do mundo e não poder usufruir dessa riqueza, né? E coisa que também a gente vai se rebelando contra isso. Mas, enfim, então, na minha trajetória, passei pelo canto, passei pelo terra-mar, trabalhando com povos do mar, foi uma experiência riquíssima, também trabalhando com o setor de educação dos povos do mar, mas, assim, é muito interessante, assim, a gente perceber que esse processo de educação da gente não para nunca, né, povo? Muito embora a gente fale da educação básica, nós somos seres em constante processo de educação, e se a gente não se pensar assim, como educadoras, a gente já parou no tempo, assim. Então, isso são coisas importantes, e pensar a educação, eu penso a educação em qualquer instância que eu esteja, em tudo que eu faço. Eu já trabalhei no institucional de algumas entidades, e no institucional, você citou administrativo financeiro, ali eu pensava do ponto de vista da educação. Como é que eu me educo, e a partir de como eu me autoeduco, os outros se educam. Porque tem uma coisa muito forte na educação que eu acho, eu vou já chegar onde eu estou hoje, no SEDECA, muito rapidamente, que é assim, a gente sempre pensa a educação para fora. A gente dificilmente pensa a educação assim, que toda educação é um processo de autoeducação, porque todas nós aqui, como educadoras, a gente sabe que boa parte do que a gente aprendeu e do que a gente, digamos, compartilha em processo educativo, as pessoas aprendem, a gente aprende, as pessoas aprendem, não do que a gente diz, mas do que a gente é. E assim, isso é uma coisa que às vezes fica assim, parece que você tem que dar um conteúdo. Então, assim, compreendendo a educação como um processo de autoeducação e tendo essa experiência de passar pela infância, pelos povos do mar, pelos povos indígenas, cheguei no SEDECA, que é uma entidade que trabalha com direitos humanos, com a infância, incidindo sobre o orçamento público, incidência política e tudo, mas também tem um trabalho com territórios. O SEDECA instituiu uma rede com adolescentes que conseguiu acompanhar a questão do orçamento público, que é uma questão bem difícil, mas assim, chamava Rede OPA, Rede Orçamento, Participação, Criança e Participação, e mais recentemente o SEDECA está atuando com 3 territórios aqui em Fortaleza, o Jamburuçu, Ancuri, Bom Jardim e com o Pirambu. E a gente, como todas vocês, a gente também se viu na pandemia com as mãos na cabeça e pensando como é que a gente vai fazer processo educativo, tendo teatro, tendo, enfim, imagem só em palavra como parâmetros, mas sobretudo o teatro do oprimido como a linguagem, como é que a gente vai fazer essas caixinhas aqui? E aí, povo, a gente deu uma parada, assim, um pouco, né? Foi, como diz o pessoal, trocando pneu com o carro andando, mas assim, a gente parou para olhar para o nosso próprio trabalho e a gente conseguiu mais ou menos estruturar, digamos assim, uma metodologia. Mas sabe com quem foi que a gente foi aprender, pô? Porque o SEDECA também acompanha, eu estou no núcleo de formação e a gente tanto tem o trabalho com os territórios, adolescentes e jovens, mas tem o trabalho com os grupos de mães cujos filhos estão no prisional ou no socioeducativo, ou mães que perderam seus filhos para a violência do Estado.
Aí, dentro do núcleo, a gente tem assistente social, arte educador, arte educadora, agora temos uma psicóloga, mas a gente, em determinado momento, a gente ficou assim, o pessoal dos territórios, que trabalha mais com os jovens adolescentes, ficou assim, meu Deus, e aí, o que a gente vai fazer? E a gente se mirou na experiência dos grupos de mães. E quando a gente perguntava, e aí, o que vocês estão fazendo que está funcionando? E o pessoal dizia assim, a gente está criando vínculo. Aí começa de criar vínculo, ela disse assim, olha, a gente marca a reunião aqui, vai vendo o horário que as mães podem estar, e vai construindo a pauta com elas. E eu digo, certo, e quando tiver só 1, 2, ela disse, não tem importância, a gente faz um encontro do mesmo jeito, com 1, com 2, com 10, com... E isso deu para a gente uma força tão grande que eu digo que a gente, que as juventudes aprenderam com as mães nesse trabalho. O trabalho com a juventude aprendeu com as mães. E mães que estão numa situação, assim, de letramento muito mais, assim, muito mais delicada. Mães que estão em condições sociais muito delicadas. Se para um jovem é difícil vir para cá e ficar na frente de uma tela, vocês imaginam para as mães, que às vezes até para acessar, precisa de alguém que ajude. Pois, olha, tanto funcionou o trabalho com elas, a gente se mirou nesse trabalho que a gente conseguiu construir, digamos assim, um roteiro que orienta o nosso trabalho, que tem assim, a gente fez 7 momentos. O primeiro é a chegança, que é essa coisa que a gente vai chegando, vai logando, cai, entra, vai, não sei o quê. E depois a gente pensou um azeitamento porque a gente tem corpo, então vamos aqui, bora aqui fazer, dar aqui, né, dar espreguiçada, bocejar, aqui trabalhar a máscara, quando pode, faz aqui, e faz mesmo trabalho de corpo, né, faz algum trabalho de corpo, tem um corpo, e é muito lindo que eu tenho aprendido muito com essa juventude, não só um corpo, mas as corpas. Eu acho lindo esse termo corpas, entendeu? Eu acho esse negócio fantástico. Aí depois a gente chega numa coisa que a gente pensou assim, certo, sempre que a gente vai fazer, é legal apresentar o que quer que seja com alguma linguagem artística, alguma linguagem expressiva em arte. Então a gente chama performances e poéticas, que a gente, quando chega no grupo, a gente chega propondo, mas depois os adolescentes, os jovens, eles também vão chegando e vão propondo. Então, se a temática é de determinado assunto, a pessoa traz um poema, ou traz uma música, mas a gente vai nessa troca. Aí chega num momento que é o momento, digamos assim, do tema daquele dia, que isso vai mudando muito, né? Às vezes você chega com um tema e o tema vai mudando no próprio encontro, dependendo do que o grupo está precisando, enfim, discutir, falar. E aí esse momento, assim, foco a gente chama de experiências e aprendizagens. Depois, e aí nisso você dá continuidade, você começou com a chegança, passou pelo azeitamento e tudo ali você desenvolve mais o seu tema naquele dia. Às vezes isso, gente, são encontros de 1 hora também. Estou dizendo, todos esses espaços a gente vive e também não é uma camisa de força, a gente vai vivendo eles do jeito que... Às vezes você entra com a performance poética, depois vai para o azeitamento, mas isso é, digamos, a lógica que a gente, enfim, criou. E para fazer link do encontro presente com o encontro que vai vir, a gente tem um negócio que a gente chama de desafio, que é, a partir disso tudo que a gente discutiu, vivenciou aqui, o que é que fica, digamos assim, de tarefa, de atividade, de desafio mesmo, de provocação, para linkar com o encontro que vem. Aí faz uma mística, amorização final, e depois avalia a própria equipe. Isso eu estou dizendo para vocês, não é assim como receita, eu estou dizendo aqui para a gente, de algum modo, isso tem funcionado em termos de chegar junto dos territórios, que são territórios onde também vive as mesmas situações que vocês todas relataram aqui. E a gente chegou junto, quer dizer, o SEDECA conseguiu, a partir de projetos assim, a gente conseguiu até chegar junto com o chip, mas o chip não resolve, porque às vezes é isso mesmo. Não, é um celular só para a família, às vezes você não tem um lugar, como a gente tem um lugar reservado, eu estou na casa do meu filho, estou no quarto dos meninos, estão ali fora, mas tem um lugar reservado, é diferente. Quando você tem 2 cômodos e um bocado de gente, como é que você faz? Então, a gente também vive essas mesmas questões. E para os grupos, teve grupo que disse, a gente não topa, nem com chip, nem com nada, a gente não topa. Aí a gente, dentro do cenário de pandemia, sempre que dá, a gente tenta o modelo híbrido. Com quem vai para as coisas, a gente faz o remoto, mas sempre que possível, tenta encontrar numa praia do Pirambu, foi o que disse, a gente não topa encontro remoto. Boa parte do Pirambu. Depois de 1 ano é que a gente... Depois de insistir, chegar de um jeito ou de outro, foi que os meninos se achegaram. E com isso, povo, a gente tem tanto conseguido vincular de 1 ano para cá, estou falando desse trabalho ano para cá, e voltei para o SEDECA em março do ano passado, 15 dias antes da pandemia, quando eu entrei, começou a pandemia, mas de algum modo a gente tem conseguido chegar junto dos territórios, dos jovens, dos adolescentes e das mães. Não é receita, mas eu digo assim, apontando já, assim... E isso que a gente tem feito como cheganças, essa metodologia, a gente tem usado para a gente mesmo, para a gente também,
Porque isso que a gente faz com os outros, a gente faz com a gente. Nos momentos de estudo e tudo, a gente nunca... Porque essa coisa da saúde mental, de fato, e ficar na frente de uma máquina, eu hoje passei já boa parte do meu dia na frente do computador, em reuniões. Porque como é que a gente faz reunião com 30 pessoas dentro de uma entidade? É remotamente. Isso, de fato, nos estressa. Então, a gente tem tentado, enfim, essa coisa da vinculação e essa coisa do trabalho com a dimensão da arte, como coisas assim, a dimensão do cuidado e da arte, elas são, assim, básicas para o nosso trabalho. Eu acho que isso tem nos ajudado a caminhar nesse contexto íngreme. Acho assim que para começar seria isso também, assim, dialogando, né, com as companheiras aqui. Eu adoro que eu sempre peço para que a gente trace um panorama de como é que está o momento atual, mas sempre em todas as falas já há caminhos possíveis sendo apontados, e eu acho a coisa mais bonita que tem, né? Como a gente enxerga a possibilidade de caminhos. Então, assim, tipo, chegar perto, chegar junto com as pessoas, aprender com as mães, criar vínculos, criar redes, tecer caminhos, aprender com as pessoas e realmente ouvir as pessoas, brigar para que as leis que já estão aí, que deveriam estar aí pela gente, realmente sejam implantadas, procurar pautas em comum, resistir a partir da arte e da cultura, buscar espaços de diálogo e convivência. Eu acho que vocês já vieram com muitos caminhos possíveis, e eu não acho que isso é à toa, né? Como a Gigi apontou aqui, que a gente precisa aprender com as mães. Não acho que é à toa que eu pergunto para mulheres negras que estão à frente na educação, e que os caminhos já vêm, como é que está agora, e os caminhos já vêm apontados, né? Então, mas ainda assim, e com todas essas coisas que vocês já apontaram, que são possibilidades, eu ainda pergunto, para além disso, como é que vocês veem, como é que vocês imaginam possibilidades além, né? E aí eu já vou perguntar para a Cássia, que começou falando das periferias, desse trabalho com as periferias, já jogo essa pergunta das possibilidades para ela, para iniciar de novo a roda. Pronto, as possibilidades, a gente pensa em educação para os nossos, né? Quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar para quem, né? Para quem a gente vai direcionar as nossas metodologias educativas. Então, essas são as possibilidades, né? Aqui eu moro no Palmeiras, e aí a gente trabalha dentro da Casa Bate Palmas, que desenvolvemos atividades de arte e educação. Então, a gente pensa metodologias que a gente possa atender os nossos jovens, as nossas crianças, as mulheres participantes dos grupos, né? E aí, diante desse contexto, a gente faz de forma que a gente consiga atingir todos os nossos públicos, né? Infelizmente, a gente não consegue trabalhar de forma virtual, né? As meninas falaram ainda das suas experiências, a gente não conseguiu aqui por conta mesmo do acesso, da falta de acesso às tecnologias, então a gente vai se adequando e pensando e repensando essa educação para os nossos, né? De que forma a gente vai chegar até eles, até elas, né? E a gente vem pensando nesse formato. E está dando certo, estamos conseguindo. Essa é uma outra coisa, nem queria interromper, mas precisarei, porque parece que as soluções estavam tão à frente, né? Não pode mais, então a gente vai para o remoto, vamos criar aqui soluções para... E, na verdade, existe muita coisa antes disso. O lugar que não é possível porque não tem equipamento, o lugar que não é possível porque não tem internet, o lugar que é possível porque não tem espaço, um lugar que não é possível porque as pessoas dizem não é possível. Como é que faz agora? E aí, quando a Cássia fala é isso, educação para os nossos, né? Eu fico pensando nessa coisa de olhar para o ambiente e perguntar mesmo para as pessoas. Vamos discutir e vamos criar aqui as nossas possibilidades em conjunto. Porque são essas pessoas que sabem como é a realidade delas, não é o que vem
Não é o que já foi dito. Até porque o que foi imposto, né? O que foi dito, dá para fazer, não dá. Realmente, de fato, quando a gente vai para a prática, não, a gente não consegue fazer. A gente tem as dificuldades. Nós mesmos que temos mais facilidade ao acesso, né? Eu digo que eu ainda sou um pouco privilegiada. Apesar de ser mulher preta da periferia, eu ainda tenho um acesso, ainda tenho um acesso ao conhecimento. E os públicos que a gente trabalha, as pessoas que a gente trabalha e se depara no nosso cotidiano, eles não têm esse privilégio que a gente ainda tem, esse pouquinho de privilégio que a gente tem. Então, a gente tem que pensar em formatos que a gente possa conseguir acessar eles, né? Acessar elas, essas pessoas. Então, a gente vai trabalhando ali, pegando pela beirada, dialogando, marcando um encontro. Não pode ser com todos, a gente faz aqui com 2, com 3, com 5, e vai dando certo. Então, Simone, eu fui até anotando aqui para não esquecer e para tentar falar mais rápido. Quando eu estou pensando no que eu vou falar, eu fico falando outras coisas. E eu acho assim, no caso desse momento pandêmico também, antes de tudo, a nossa luta é pela vida, e a vida nesse momento implica vacina e implica a retirada de grupos do poder que promovem o genocídio dos povos de uma maneira geral e principalmente o povo negro. Né? Então, vacina e fora Bolsonaro e fora todos que estão desenvolvendo formas de matar em massa de uma maneira silenciosa e que só quem sente é o povo que sofre. Né? Só quem sente é o povo da periferia, só quem sente é o povo preto, só quem sente são os indígenas, só quem sente é a população LGBTQI+, enfim. É algo assim que envolve questões de saúde e ciência e algo que envolve também questionamento político. Aí eu acho que, antes de tudo, isso aí, né? E aí, no meu caso, da minha atuação específica, uma coisa que eu penso é a gente, dentro da universidade, lutar pela efetivação de políticas públicas em prol das populações que economicamente não estão beneficiadas, para que eles possam, pelo menos, ter esse acesso facilitado através de bolsas, incentivos financeiros, incentivos com materiais, e também, passando esse momento pandêmico, no momento em que passar, a gente também tem que construir uma universidade e uma educação de uma maneira geral, permaneçamos tentando construir essa universidade mais inclusiva, né? Menos seletiva e mais ampliadora. E aí, eu acho que é onde entra também a nossa luta enquanto professores e professoras pela efetivação das leis que colocam o ensino sobre a história da África, a história do negro do Brasil, a história dos povos originários. Todas as leis que dizem a respeito disso, é hora também da gente efetivar isso como repertório de ensino no ensino superior. Né? Então, no nosso caso da música, onde está a África no nosso currículo? Né? Onde está a história do negro no Brasil dentro do nosso currículo? Sabe, não é um espacinho, tipo, 20 minutos da aula de história da música. Desenvolver currículos que coloquem no centro esses povos. E se a gente for olhar direitinho, né, a formação do nosso povo, na verdade, eles estão na raiz da maioria do nosso povo, né? Então, assim, não é nem um favorzinho, né? É uma obrigação. E aí, não só trazer para o centro a questão dos currículos e dos repertórios de aula e ou repertório, no caso da gente, da música, repertórios a serem trabalhados como repertório de educação musical, repertório musical, né? Mas trazer isso também enquanto virada de olhar nas metodologias, porque também não adianta só trazer
repertório afrocentrado, um repertório centrado nos povos originais, um repertório cigano, um repertório de mulheres compositoras, ou um repertório da população LGBTQI+, dentro da música enquanto compositores, arranjadores, enfim, visibilidade para esse tipo de população dentro da música. Não adianta trazer isso apenas como repertório, mas eu acho que como que a gente pode mudar a metodologia, né? Que no caso da música, fala-se muito, há um privilégio, talvez não nos cursos de música da UFC, que já foram criados por uma perspectiva diferente, porque são cursos bem recentes, né, em relação a outros cursos de música no Brasil. Mas vamos dizer assim, né, há um privilégio de um repertório eurocêntrico. Aí vamos mudar o repertório. Só que muitas vezes o professor ele se relaciona com a matéria, mesmo dando disciplina de música popular, por exemplo, música popular brasileira, ele se relaciona com a matéria, com o aluno, e metodologicamente ele age igual o professor que dá aula de música da Europa Ocidental. Então, o que adianta mudar o repertório se ele não muda a forma de fazer essa troca de saberes, né? Se ele ainda está naquela episteme eurocentrada, né, linear, e não trazendo outras formas de pensar o mundo, outras formas de ver o mundo, porque eu até anotei, quando a Jo Gentil falou que quando você colocava música, as comunidades aprendiam mais, os alunos, alguma coisa relacionada ao ensino de arte e a ampliação da capacidade de cognição. Isso aí é uma virada na forma de ver, né? É uma virada na forma de encarar o mundo, que é deixando um pouquinho para trás uma forma mais tradicional, mais linear. Então, eu vou aprender mais se eu tiver música? Não sei, mas pode ser que sim. Então, deixa eu colocar para testar. E aí, é a questão das metodologias, que eu acho que também devem ser metodologias transformadoras. Não adianta só mudar repertório. Vamos falar de música periférica. Da mesma forma que um professor que dá aula de uma música que foi dita que era opressora, dá aula, sabe? Então, você não muda, você muda repertório e não muda relações com o objeto. Então, eu acho que a gente também tem que refletir por esse prisma, né? E também, como falou a Cássia, mais para frente, quando forem possíveis as alternativas presenciais com mais frequência, talvez seja uma solução para acionar os grupos, né, como ela já falou, e outros também falaram aqui, para acionar os grupos a fim de atender em números menores, né, com menos pessoas, e quem sabe aí a gente também consegue desenvolver um outro tipo de contato, um outro tipo de aproximação com as pessoas. Isso eu estou falando, inclusive, de aulas na universidade, né? Por exemplo, menos gente, mais vezes reunida, no caso vai dar mais trabalho para organizar isso entre professores, organizar sala, mas também talvez essa seja uma perspectiva que a pandemia esteja nos trazendo, né? Fazer esse contato com menos pessoas de cada vez, né? E também mudar a forma de contato por causa disso, né? Qualificar mais esse nosso contato. Acho que é por aí. Eu estava falando que, em geral, eu não me coloco muito, eu lanço as provocações e ouço anoto muitas coisas como mediadora, mas eu acho que nesse lugar eu tô de corpo, espírito e tudo mais do que o corpo faz parte, que é o lugar da educação. E essa fala da Juliana, assim, eu acho que do lugar da educação de onde eu falo, isso é muito importante, porque a gente acaba ficando viciado pelos discursos, né? A universidade precisa olhar para a periferia, para as pessoas, para o povo, para a cultura. E eu disse, fica aqui.
Aí a gente faz isso, né? Então vamos mudar o repertório, mas a forma de mudar o repertório é a mesma. Então vamos trazer a pessoa, mas a pessoa vem quadradíssima. A gente não vai até lá e a gente não faz o que vocês já estão falando aqui desde sempre, ouvir realmente as pessoas, aprender com elas e estar nesse lugar de descobrir com elas como é que faz. Porque desse nosso lugar aqui, e aí eu estou realmente falando por mim, né? Vai ser como a gente acabou de falar. Aí é fácil. Bota todo mundo no modo remoto. Tá resolvido. Isso não está resolvido. A gente precisa conhecer, e conhecer não é só dizer que vai conhecer, ou dizer que precisa conhecer, ou trazer para cá e resolver. Pronto, tá resolvido. Não, a gente precisa conhecer de verdade. A gente só conhece se colocando em outro lugar e ouvindo realmente. E isso também, isso é educação, né? Educação jamais será de um lado para o outro e pronto. Tem que ser me enganchei pra vocês entenderem. Não tem que ser uma via de mão dupla, né? Mas, povo, assim, receita para isso ninguém tem mesmo, não, assim, não é receita, não. E esse processo de escuta, ele de fato é um processo que exige a gente por inteiro, e a gente está sempre disposta, de fato, a se rever. É um negócio danado. Eu digo isso assim, dentro de uma entidade como o SEDECA, por exemplo, que eu falo, Centro de Defesa, que a gente trabalha com direitos humanos e tudo, mas tem uma coisa também que a gente, enfim, tem como pressuposto, que é estar sempre assim, por exemplo, agora a gente elegeu como um tema fundamental estudar a questão do racismo estrutural. Assim, a gente vai entrar numa imersão sobre a educação popular, depois a gente está fazendo 27 anos amanhã, o SEDECA amanhã faz 27 anos, e essa entidade que o tempo todo está se olhando, está se revendo. A gente tem uma prática de educação popular mesmo assim, como tem muita juventude, e isso, e mesmo ninguém está nunca formado. A gente vai entrar numa imersão sobre educação popular e sobre a própria questão do racismo. Mesmo que cada um de nós, de onde venha, tenha a sua formação de vida, de experiência e tudo, mas do ponto de vista coletivo, é muito importante a gente também criar essas forças coletivamente e ver como é que a gente, porque isso a gente vai criando forças que se opõem a essa força que vem na nossa direção o tempo inteiro, como coletivos. E eu imagino que vocês, do Simone e Juliana, dentro da universidade, não deva ser fácil isso. Dentro de uma entidade onde a gente, de alguma maneira, também estabelece o nosso próprio cotidiano, não dentro do que a gente quer, mas eu digo assim, mas tem uma hora que você olha e diz assim, olha, a gente está com muita gente jovem, a gente precisa se formar nisso aqui agora. E quando a gente diz isso, não é só formar o povo jovem, não. É a gente se formar com o povo jovem. É a gente estar em formação de fato com o povo jovem. Essa disposição para estar o tempo todo como sujeito aprendente, esse aprendiz que compartilha, isso é essa lição do Freire aí no centenário, é para a gente estar o tempo todo assim, botando ela, olhando para essa provocação o tempo todo, que não é fácil. Porque tem uma hora que a gente quer um pouco assim, né? Quem vai avançando em idade, assim, tem uma hora que você quer, não dá para acomodar, não tem como acomodar. Então, essa é uma primeira coisa, não dá, não tem, a gente tem que estar sempre assim, sendo movido e ter uma confiança profunda na própria juventude, na própria infância, porque a gente também tem uma outra questão que eu acho que permeia nós como educadores e educadoras, que a gente chama, assim, do nosso trabalho, que é o adultocentrismo. É a gente que determina tudo, é a gente que determina o que os meninos vão fazer, como eles vão fazer, quando eles vão fazer, e bicho parar para dizer assim, certo, como é mesmo que vocês querem fazer? O que é que vocês querem fazer? O que é que vocês querem dizer? E quando eles calam, também entender o que é que esse silêncio está dizendo, porque o silêncio fala. Então, isso são, assim, e aí para isso a gente tem um negócio que a gente também tem trabalhado muito, que é a gente se pensar não só com 5, mas com 12 sentidos, porque isso dá um pouco mais de possibilidade para a gente. Né? Na antroposofia se fala dos 12 sentidos, e de fato, gente, assim, o movimento é um sentido, o equilíbrio é um sentido, o sentido térmico, o calor no corpo é um sentido, mas também a palavra, o pensar e o eu alheio. Na medida em que a gente, por exemplo, uma das grandes questões, assim, dos grandes papéis da arte na vida e na formação da gente é porque ela nos permite esse sentido de autoridade, de aprofundando o sentido de autoridade, de se colocar no lugar do outro, porque a gente vive vários papéis, a gente brinca de várias coisas. Então, isso faz a gente poder alargar essa compreensão do outro, né? Então, assim, eu acho que a arte pode nos ensinar muito,
E hoje, nesses tempos, eu acho que o cuidado é outra coisa que pode nos ensinar muito. Onde quer que a gente esteja, a primeira coisa, de fato, como falou Juliana, é a vida. E nesse sentido, o cuidar do outro e também cuidar de si, porque não tem como eu cuidar do outro se eu não estou bem. Isso é básico. Isso não é uma coisa egoísta, ninguém está falando de egoísmo, mas eu digo assim, como é que a gente dá conta do cotidiano com o outro, nesse sistema, com tantas questões, e ao mesmo tempo segue bem? Isso é um grande enigma para esse tempo, mas a questão que nos está posta. E aí a gente, assim, enfim, eu tenho a impressão que isso, assim, de estar muito aberto para o outro e de estar muito atento e de estar, assim, e de estar em informação constante, assim. Essa coisa da gente não se achar acabado mesmo, porque a gente não está, e porque os tempos, eles exigem respostas com presença de espírito. E só dá para ter presença de espírito quando você está inteira ali, né? Às vezes você não enxerga, o negócio está na sua frente simplesmente porque você não está ali. Você está ali, mas a cabeça está no outro canto. Então, como é que a gente está presente no que está fazendo na mais mínima coisa? Né? Na mais mínima coisa. Eu acho que isso ajuda a gente nos processos educativos, dos quais todas fazemos parte. Né? E aproveitar, não sei se acho que eu posso aproveitar e já ir agradecer também esse convite e essa roda. Nossa Senhora, muito bom, sabe? Muito bom. Muito bom, muito agradecida, gente. Essa roda, a gente podia ficar o resto da noite aqui, porque cada fala já me vem outra coisa. Mas, bom, Jo, você quer falar algo sobre isso que a gente estava discutindo para a gente começar a ir para o final? Porque, por mim, a gente não sai mais. Quero. Assim, primeiramente, já quero agradecer novamente, muito agradecida. Estamos agradecidas, aliás. Quem veio antes também está feliz, né? As nossas antecessoras e antecessores. E colocar assim que nós estamos pensando em rede e construindo em rede. Então, antes da pandemia, a juventude, né, a juventude da campanha, a juventude do Movimento Negro Unificado, começou a pensar um cursinho pré-vestibular, que seria ali na Avenida da Universidade. Com a pandemia, nós tivemos que entregar a nossa sede física, mas a gente continua construindo assim online, no WhatsApp, nos grupos, sabe? Aí joga as ideias, e assim, né, está surgindo um jornal chamado Canoambo, que significa Coisa de Negro, que foi uma rádio comunitária que nós também tivemos na Palpina FM, enfim. E aí a gente está fazendo esse trabalho, preservação também dos nomes, né? Nomes africanos, nomes indígenas, e aí está surgindo, será um jornal online, né? Vai falar de educação, vai falar de capoeira e teatro, vai ter muita poesia, vai divulgar os saraus, né? E a ideia é exatamente para trazer ou levar para as escolas, enfim, que o pessoal das escolas ou dos DEABs também possam participar. Aí fora o Canoambo e o cursinho pré-vestibular, que deu uma parada, não é assim, na nossa construção, mas a gente vai dar uma retomada. Também a gente está também com a campanha, também vacina no braço, comida no prato, né? Que além da entrega das cestas, também agora tem também, junto com as cestas, tem os livros de literatura, que a gente considera que é fundamental, né? Alimentar também, alimentar a alma, espírito, enfim. E depois de amanhã, com uma ação da campanha dentro do Júlio das Pretas, nós vamos conversar com a Secretaria de Educação. Então, será uma live formada por mulheres pretas, né, que estão no NEABI, Afrocel, Movimento Negro, e na Secretaria de Educação. Então, nós vamos conversar sobre os desafios da implementação da Lei 10.639. E no dia 28, a gente está construindo o sarau, que é o Sarau Geo Gentil, música, poesia, e aí a gente vai conversar sobre a minha pesquisa de mestrado na UFC, que é a pesquisa do lançamento do livro. É isso aí. E já estou convidando vocês, tá bom? Vou mandar o convite. Sim. E aí uma forma que a gente pensa que também é de estar no mundo, de viver, de existir, assim, construindo isso. E manda os dados para a gente poder divulgar, colocar, né, para chegar realmente mais gente. São muitas ações importantes e que
que são muito importantes que sejam conhecidas e que sejam divulgadas. Uhum. Que bom. Gente, a gente realmente está se encaminhando para o final, que é isso, assim, como eu falei no começo, antes mesmo da gente começar aqui, Roda Poderosa, muitíssimo obrigada. Eu vou agora, eu sei que vocês já começaram a se despedir, mas eu vou fazer mais uma rodada de despedidas para o que veio depois. Então, vou começar, iniciar a roda de despedidas convidando a Gigi Castro para a sua última palavra, sua despedida. Então, gente, a Jo falando aí do jornal e tudo, eu fiquei lembrando, a gente, nessa perspectiva também de chegar junto das juventudes, a gente está pensando no edital, com as juventudes e com os territórios nesse segundo semestre. A gente desenvolve uma escola de formação, que não está sendo possível fazer presencial, então a gente transformou ela no teatro, na escola Topo Topa, que a gente faz a pergunta, topa? Primeiro eu pergunto se eu topo, e pergunto para o outro se ele topa, que é teatro do oprimido, política e participação, por isso que dá esse teatro oprimido, política, teatro oprimido, participação. Aí dá o topa. Né? Isso, a partir disso, é que a gente vem trabalhando já há um ano, com esses territórios. Mas agora a gente está pensando recurso que a gente vai jogar o edital, mas o edital está um abertão, porque a gente quer, de fato, que eles digam o que eles querem. A gente está jogando alguns princípios, provocações, fazendo a própria história do processo, mas a gente quer fazer, Juliana, Simone, Cássia, para desembocar na nona marcha da periferia em novembro. Então, o que eles vão produzir ao longo do semestre, e eles vão propor a partir enfim, do que eles têm de questão dentro dos territórios, um pequeno projeto que a gente vai desenvolver ali entre agosto e novembro, e a gente quer combinar na marcha da periferia, com a produção dessa juventude todinha. Então, é o que a gente está, assim, só despedir dizendo assim, que a gente está com essa provocação aí do topa, assim, no sentido mais aprofundado, mais ampliado com as juventudes, e que a gente também sempre pensa em sistematizar a nossa experiência para que ela sirva de referência, nunca de receita, não tem receita, mas de referência para outras, que o que puder servir para você, você se apropria e transforma, e, enfim, né? Como a receita está lá, mas a receita é só um mapa, um guia, cada um vai fazendo com a sua energia, com a sua, né? E a química vai fazer outra coisa, enfim. No final dá... E nessa coisa a gente vai, enfim, se construindo e transformando. É isso, povo, grata, muito, muito, muito feliz de estar aqui. Muito feliz de vocês todas estarem aqui. Gigi, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Maria Juliana, sua vez, convidada, a sua palavra final. Então, Simone, demais meninas, para mim, como eu falei no início, é uma honra, né, estar aqui, rodeada de tanta sabedoria de vocês. E também, como já disseram aí, as que vieram antes de nós devem estar muito felizes, né? Felizes. Porque imagina, há 100 anos atrás, imaginar uma roda de mulheres pretas falando de educação, falando de protagonismo, talvez não tanto tempo atrás, né? E às vezes até se a gente desloca o nosso foco na sociedade para outras situações, é inimaginável, né, para algumas meninas pretas. Mas que a gente continue, né, cada um na sua batalha e cada um na batalha de todos, para que a gente consiga marcar o nosso lugar na história, o nosso lugar no meio do nosso povo e no meio da humanidade inteira, né? Em termos de projetos, sigo com as minhas disciplinas da UFC, né? Tentando trazer essa perspectiva também, né? Não só do povo preto, mas de todos os povos historicamente oprimidos para dentro delas. Outra coisa também são os projetos que eu concentro as outras ações, não somente de sala de aula, que é o Núcleo de Experimentações Operísticas da UFC, que a gente se dedica a trabalhar a questão da arte como drama na música, né? Assim, o teatro musical, principalmente de ópera, que é uma coisa que eu estudei mais. E o iCanto, que é a iniciação ao canto popular na UFC, né? Que existia canto popular enquanto disciplina de graduação, mas não existia um projeto para canto popular, para extensão, ou seja, para o povo praticar o canto que mais se faz
entre o povo, que é o canto popular, que é o canto de música popular brasileira, que é o canto de música do mercado fonográfico, que é o canto de música de igreja, seja católica ou protestante, que é o canto de cultura popular, ou seja, o canto popular. Então, a gente tinha isso na graduação, mas a gente não tinha isso na extensão. A nossa extensão, praticamente, ela se concentrava em música instrumental e canto coral. Só que nem a gente ouve o tempo inteiro música instrumental e canto coral. A gente ouve em casa o nosso cantor popular preferido, né? A gente vai na nossa denominação religiosa, seja ela cristã ou não, e ouve canto popular lá. E aí o encanto veio desembocar essa necessidade, né? Da gente ter um trabalho com canto popular, né? Cantando no microfone ou não, para a comunidade, para o povo ver também como a gente faz isso na graduação, né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal e é um espaço que a gente pode estar trazendo todos esses conhecimentos que vocês falaram aí, né? Um pouco disso a gente já faz, e cada vez que alguém fala, eu ainda fico, mais, vou fazer mais, temos que fazer mais. E é isso, meus amores, aí sigo aqui, né? Cuidando da vida, das disciplinas e dos meninos. Beijão, Simone, meninas. Foi um prazer. Muito obrigada, Maria Juliana. Jô, é com você, sua palavra final, sua despedida. Certo. Quero reforçar aqui a minha alegria, né, a minha alegria guerreira. Foi uma roda, está sendo uma roda motivadora, fortalecedora, que faz bem tanto para a alma como para o corpo, né? Vou levar isso para os coletivos, as coletivas, e colocar aqui, não é? Que é muito importante esse momento, que é um momento não apenas da troca de saberes, mas também de muita vibração. Foi eu que senti isso, e é necessário isso também para a luta, porque tem que ter vibrações boas, né? De esperança, né? De amorosidade. E é isso, então eu estou me despedindo neste momento, né? Já me colocando à disposição, pode ser a minha pessoa, mas há outras mulheres pretas também nas lutas, e colocar aqui, né? E pedir, né? Que a gente fique na proteção dos encantados, das encantadas, orixás, dos santos, das santas. É isso. Muito obrigada, Jô. Que bom demais tê-las todas aqui. E eu queria chamar agora a Cássia. Então, Cássia, é com você, sua palavra final, sua despedida. Cássia, você está com o microfone desligado. Pronto, quero agradecer ao convite, né? Agradecer a Camila por ter feito esse convite para esse momento. Acho muito importante a gente estar pensando a educação, estar debatendo, né? Mesmo de forma virtual, nesse quadradinho aqui, de extrema importância. É uma grande honra estar aqui junto com vocês. Ter uma grande referência em relação a Gigi Castro, grande musicista. Eu, como musicista também, ela é de grande referência para mim. Agradeço o convite e falar que o caminho, né, para a mudança é através da educação e da arte, né? São dois meios de transformação do mundo. A gente não pode transformar o mundo como um todo, mas algumas pessoas a gente vai ganhando para a gente no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no dia a dia. Então, esses debates são sempre importantes, né? E principalmente com mulheres pretas que vivenciam isso todos os dias, né? Que vivencia a educação, que vivencia a periferia, a universidade, e a gente está em todos os lugares. Quero agradecer esse momento, é de extrema importância, e até uma próxima. Obrigada, Cássia. Gente, essas rodas têm salvado as minhas segundas. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, moça. Obrigada a você. Muitíssimo obrigada, Cássia. Gente, estamos terminando mais uma Pretas em Roda, mais uma discussão muitíssimo importante e necessária, mas vários caminhos, várias possibilidades de caminhos apontados. Muitíssimo obrigada de verdade a todas vocês. Muitíssimo obrigada a todos que estiveram aí assistindo a gente na nossa estreia ou depois. Eu queria dizer que a gente ainda tem mais Pretas em Roda, então vamos seguir aqui
apontando caminhos para esse Brasil genocida. Muito obrigada a todos que estiveram aqui assistindo, aqui presentes. Para mim foi maravilhoso. Eu estava aqui numa posição de escuta e eu gostaria de agradecer à Ponte Libras por estar nessa parceria comigo, a Mulheres da Música por apoiar e acreditar nesse projeto. E eu gostaria também de fechar com uma citação de Conceição Evaristo, que diz: o que os livros escondem, as palavras ditas libertam. Eu espero que um dia esse mundo mude. Não vai ser na minha geração, mas as próximas sempre serão a nossa esperança, e a educação é o que nos salva. Beijos e até a semana que vem.